Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para mais um episódio da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá que de repente nesse episódio vamos conseguir passar aí dos 2.400, vamos ver o que vai rolar aqui. Antes disso, vamos checar como anda aí a nossa classificação aqui do Brasil. Então, chegamos aí no último episódio, no número 36 aí do ranking. Estamos na cola aí do Rafa Chess, que está com 2.400, é o 35 ali. Vamos ver se conseguimos passar aí nesse episódio de hoje. Bora começar aqui então, já vou lançar a primeira partida para começar. Antes disso, eu tenho uma novidade para você nesse episódio. Não sei se você lembra, há uns dias eu joguei com um jogador ali, um iraniano bem suspeito, que o cara acabou me ganhando uma partida numa escandinava ainda, saí ganho, de repente o cara começou a jogar feito uma máquina e ganhou a partida. Bom, depois de ter feito ali a investigação, passaram os dias e temos um desfecho para essa história. Terminando aqui essa primeira partida, vou mostrar para você o que rolou. Vamos lá então, vou colocar para jogar aqui. Já está lançado o primeiro desafio. Buscando aí um adversário para uma partida de 10 minutos. Alguém que está aí nessa casa aí dos 2.299 para cima. E vamos jogar aí contra um cara de 2.308 que está jogando uma abertura inglesa com C4. Eu vou jogar uma defesa índia do rei. Vamos fianquetar o bispo ali em G7 e jogar agora com D6. Bom, a defesa índia do rei, ela tem uma vantagem que ela serve contra praticamente tudo. Então, se você escolhe jogar a defesa índia do rei, você pode jogar ela contra o peão dama, contra a inglesa, contra o cavalo F3 também. Ela serve contra todas essas aberturas das brancas. Bom, e aqui ele escolheu jogar a variante Botvinnik da inglesa, quando ele faz aqui esse centro com os peões em E4, D3 e C4. Esse centro ele tem uma vantagem que controla muito bem qualquer ruptura e isso permite muitas vezes um ataque na ala do rei, mas por outro lado ele deixa a casa D4 fraca. Por isso aqui eu vou jogar o lance cavalo E8, com a ideia de poder jogar cavalo C7, cavalo E6 e plantar o cavalo lá na casa D4. Vou jogar agora cavalo C7 e o lance das brancas é D4 para se livrar da debilidade. Eu vou jogar agora B6, mantendo aí toda a atenção. Eu já joguei essa posição tomando em D4 e cavalo E6, ao invés de jogar com B6. Eu lembro de ter jogado essa posição num Continental de 2014 contra o grande mestre Julio Granda, do Peru, na época que o Granda estava ali com quase 2.700 e fui massacrado na partida. Basicamente foi isso, fui massacrado e aí depois eu lembro de ter estudado esse B6 que era uma alternativa interessante, mas aí F4 já não é bem o lance que eu esperava, né? Vamos tentar entender agora essa posição. Se não me engano, B3 era o lance que eu lembro de ter analisado. Agora, quais seriam as diferenças assim da posição? Sempre que ele jogar D5, eu vou levar meu cavalo para 5. Ok, isso está certo. Eu vou jogar um bispo D7, então. Vou manter a atenção. Porque o F4 dele eu achei interessante, porque evitou a minha ideia de jogar um E5, que em muitas posições a ideia é fazer E5 e plantar um cavalo em D4. E esse lance evitou isso. Tá certo o que eu tô fazendo? Agora eu fiquei meio na dúvida. Porque se eu levar esse cavalo para A5, apesar de bater já em C4, eu não vou conseguir fazer B5 depois, que depois de peão tom, meu cavalo em A5 ele tá no ar. Então, como que era isso, hein? Bom, vou ter que jogar cavalo B4, então. Cavalo B4 e buscar o B5 depois. B5 depois disso. Vai ter que ser essa a ideia para criar contra-jogo. Bom, a princípio meu bispo está muito ativo, bispo de G7, cavalo está bem colocado em B4, agora ele cedeu uma casa. Vamos jogar B5, tentando criar algum contra-jogo na ala da dama, senão ele vai me dar mate na ala do rei, com dama D2, bispo H6. Então tenho que fazer alguma coisa rápido aqui do outro lado, não posso ficar parado esperando ele.
Bom, e aí ele faz B3. Bom, eu acredito que eu posso fazer torre A8 agora, tentando lutar pela coluna. Eu ameaço já a torre por A1, seguido de cavalo C2, ficando assim com o par de bispos. E agora ele vem com a ideia do dama D2. Eu tenho uma sensação que não tá muito legal o que eu tô fazendo. Porque eu não gosto nada da ideia dele conseguir trocar esses bispos. E tá meio lento o meu contrajogo na ala da dama. Não tá chegando tão rápido como eu queria. E se eu jogar um torre E8, bispo H6, bispo H8, dama F4, ele começa a passar as peças. Bom, vamos ter que pensar um pouquinho aqui para entender essa posição. Bom, eu vou começar tomando em A1 porque eu desvio essa torre da coluna. Porque agora talvez eu tenha tempo. Tomar isso aqui é loucura, né? Tomar isso aqui é loucura, não vai dar certo nunca. É... Pensei numa ideia meio esquisita de tomar e cavalo A8 com a ideia de cavalo B6. Pelo menos fica uma pressão ali em C4. Tá, vou tomar em C4. E agora aqui é o momento, hein? Vamos permitir a troca desse bispo ou não? Porque eu posso jogar um torre 8 para responder bispo H6 com bispo H8 e manter ali o bispo. Só que eu perco um tempo nessa brincadeira. Ele vai voltar para F1, cavalo A8, dama F4, bispo E5, dama H4, cavalo B6. Tá, eu vou jogar torre E8 porque eu não gosto da ideia dele conseguir trocar esse bispo do fianqueto. Que eu acho que em muitas posições o bispo ele pode fazer muita falta. E com o meu bispo por aqui eu ainda tenho uma peça defendendo o meu rei, pelo menos. E, bom, a minha ideia para criar contra-jogo é manobrar esse cavalo para B6 para pressionar o peão fraco de C4. Espera aí que parece que a minha internet foi embora. Brinca não. Não, voltou. Ó, G4. Esse lance não parece fazer muito sentido. Vamos jogar o cavalo A8. Dizem para não colocar o cavalo no canto do tabuleiro, né? Daí eu vou jogar o cavalo A8. Mas, bom, eu ameacei cavalo B6, cavalo por C4 ganhando. Então, apesar do cavalo momentaneamente ele ficar mal por ali, tem uma ideia bastante concreta. Né? Vamos jogar cavalo B6. E agora que é a hora, o que fazer, hein? Porque ele defendeu muito bem ali e tá querendo trazer as peças pro ataque. Se eu jogar um cavalo A4, ele vai tomar de torre, claro. Bispo toma, dama A5. Será que vale a pena insistir nisso? Toma, dama A5. Não parece, né? Bom, eu vou jogar dama C7 com a ideia de torre A8. Ou com a ideia de dama B7, torre A8, pode ser também. Tem uns temas táticos aqui na diagonal, mas eu não estou conseguindo explorar isso ainda. Eu pensei nessa ideia de cavalo A4, mas não estava funcionando, porque ele toma de torre. Ah, que animal que eu sou. Bom, se bem que ainda assim, porque agora que eu percebi que cavalo A4, torre por A4, eu tenho bispo por C3 intermediário. Dama por C3 e bispo A4. Só que aí sobra um bispo H6. Então ainda assim não tenho certeza se é bom fazer isso. Hum...
Bom, eu tenho a sensação que ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Depois desse rei G2, parece uma perda de tempo esse lance. Ah, ele não queria permitir o cheque, entendi. Bom, eu vou colocar o bispo em H8 para evitar trocas. Cavalo H5, apesar de não poder tomar, ele não ameaça nada. Eu estou jogando agora a torre para A8 para trocar as torres e assim poder invadir pela coluna A. Bom, vou jogar o torre A8. Ele quer jogar um H5, talvez. Aqui talvez comece a ficar perigoso mesmo a posição. Vamos tomar de dama com a ideia de dama 3. Nossa, tá perigosíssimo agora com H5, né? Mas a minha dama ela também tá invadindo, então eu tenho um certo contra-jogo agora com dama 3. Porque na pior, eu jogo um dama 3 se ele tirar o cavalo dama B2 e troca as damas. E aí aliviou a posição, porque o problema é de jogar um H5, conseguir tomar tudo em G6 e dama G5. Aí eu tô meio perdido na posição, tô levando um ataque de mate já. Mas aqui contra H5 eu acredito que dama 3. Se tomar em G6, dama por C3. Se ele tomar com cheque, H7, toma G5, bispo F6 ou bispo E5. Bispo F6, dama H5, rei G8. Bom, ele tem uma confusão ali ainda, não é tão simples assim. Mas eu acho que eu consigo segurar essa peça, hein? Vamos lá, jogar dama 3. Atacando assim o cavalo. E aí a minha ideia é que se ele tirar esse cavalo... Caramba, cavalo D1 eu não tenho mais dama B2. Mas eu tenho um bispo P5, talvez. Pensando bem em dama 1, talvez fosse um pouco mais forte do que o meu dama 3. Bom, mas a verdade é que tá uma confusão tremenda aqui. Ele tá chegando com ataque, eu tô chegando com contra-jogo também. Mas e aí, no fim, quem que tá chegando primeiro? Essa é a questão. Bom, ele fez cavalo B5, que isso permite já um bispo toma. E tenho aquele dama B2 também, se eu quiser. Para poder trocar as damas. E agora? Bispo toma. Bom, isso aqui parece ficar interessante, hein? Bispo toma e dama B2. Porque meu cavalo tá bloqueando um peão passado dele. E eu já estou disparando esse peão. Imagina que, por exemplo, ele troque, toma. Eu estou jogando C4, C3, C2 e dama. É, claro, não vai ser tão fácil assim, mas eu posso ter ideias nesse sentido. E, claro, dá uma aliviada de trocar as damas, pois ele tem essa ideia de trocar, dama G5. Eu tinha a opção de manter as damas também, mas como o tempo ele tá começando a baixar, vamos jogar dama B2, que eu tenho a impressão que eu posso conseguir vantagem nesse final. Hum. Bom, e agora, hein? E agora? Ele... Ele tá ameaçando tomar tudo. E... Bom, vou trocar as damas. Vou começar a jogar um pouquinho mais rápido aqui. Na verdade que não tá tão clara assim essa posição, hein? Nada claro aqui. Bom, vou jogar um bispo D4. Ele pode levar para um bispo de cores opostas que dificilmente eu vou conseguir ganhar isso daqui. Eu devia ter jogado cavalo A2, eu acho.
Se bem que aí... não sei. Ele pode ter umas ideias de levar o bispo para A5. Vamos jogar rei G7. Tem que jogar rápido agora. Como melhorar essa posição? Eis a questão, hein? Cavalo D7, com ideias de cavalo E5, talvez. Mas eu nunca posso afastar muito esse cavalo por conta do peão passado dele. Cavalo... não sei se... Bom, agora eu vou fazer esse cavalo A2, tentando voltar o cavalo para o jogo. Posição tensa que gerou isso daqui. Bom, jogar esse. Que talvez eu possa bloquear agora com outro cavalo. Jogar esse. Bom, primeiro objetivo é tentar equilibrar os tempos, né? Se eu conseguir isso, já é uma pequena vitória aqui. Esse lance não foi bom. Ele tem umas ideias de bispo E2, cavalo C4. Seguimos com uma posição mega tensa, pra falar a verdade. Eu tô com medo desse peão se tornar uma força na posição dele. Eu bloqueei, só que eu tenho que impedir as ideias dele entrar com o bispo. Por exemplo, bispo D2, bispo A5. Eu vou jogar bispo C3 para tentar controlar essas casas. Trazer um cavalo agora. E de repente colocar o bispo aqui em B6 para liberar o cavalo. Tá, mas... Vamos lá, rei, bispo E2, rei. Tá, jogar esse. Ele não tá tão rápido assim, afinal de contas, se eu coloco o cavalo em B6, o rei ele não invade mais. Jogar rei E5. Ou eu posso colocar esse peão em H6 para fixar. O problema dele é que ele tem o bispo, o meu cavalo é melhor, só que ainda eu tenho alguns problemas práticos aqui por conta desse peão passado que ele tem. Eu acho que eu vou jogar E6 em algum momento. Bom, trazer esse rei para F4. Voltar o cavalo. Não estou conseguindo progredir. Eu vou jogar um E6 aqui. Nossa, eu tô com medo de ter repetido a mesma posição.
jogar esse. Ai, caramba. Acho que eu fiz um lance que perde. Porque eu acho que eu não vou poder tomar de rei agora que eu tô levando o bispo G4. Nossa, será? Vou ter que jogar esse, não tem jeito. Uou. Não sei o que tá acontecendo. Tentar passar esse peão. Não, duas vezes não, né? Caramba, ainda bem que é nocaute, né? Porque eu fiquei perdido assim no final. Mas o tempo dele ia cair aqui. Caramba! Nossa, ficou muito tensa essa partida aqui no final. Meu amigo. Que foi isso? Que foi isso? Não era pra ser assim, não. Vamos lá, vamos fazer a revisão da partida. Eu tenho a sensação que assim, o final eu devo estar ganho naquele final, eu tenho uma vantagem. Só que, nossa, eu joguei um E6 horrível, consegui ficar perdido ainda. Eu acho que se ele troca, eu posso estar perdido no final de peões. Uou, chegamos aí a 2.405 de rating. Vamos fazer a revisão dessa partida e depois ver qual foi o desfecho ali do caso com o iraniano suspeito. Nossa, mas essa foi muito tensa. 91.5 de precisão para o meu adversário, 89.5 para mim. Essa ganhamos por conta do tempo no final. E vamos passar aqui a partida. Partida duríssima, né? Essa inglesa Botvinnik. Tudo teórico, eu joguei esse B6, F4, bispo D7. Era melhor E5, olha, mesmo contra F4, o plano continua sendo jogar com E5. Cavalo A5 era melhor, que coisa. Eu achei que eu não fosse conseguir depois fazer o B5. Ainda assim era o melhor. Bom, aí ele permitiu o B5. Pô, fiquei muito bem na abertura. Caramba, fiquei numa posição ganha. E o que tinha de tão direto que eu não vi? Toma em C4, toma. Será que cavalo A8 direto? Já tinha esse. Com a ideia de cavalo B6. Eu fui perceber essa ideia de colocar o cavalo em A8 e jogar cavalo B6 só depois. Mas direto já me dá uma vantagem enorme na posição. Pô, cavalo A8 de novo. Era sempre o cavalo A8. Quando eu joguei ainda é bom, mas já não tem tanta força como antes. O bispo A4. Tá, eu fiquei bem até na partida. Dama A3. Temos aí uma vantagem. E aí o finalzinho, aqui é besteira. É melhor manter as peças. É que no fim, o rei dele tá mais exposto do que o meu, né? Tá mais aberto, tá vindo um bispo E5. Eu fiquei com essa dúvida durante a partida. Aí eu troquei as damas, e aí o final tá equilibrado, tá um pouquinho melhor pra ele. Caramba, olha só. Final é equilibradíssimo. Melhor é o branco. Daí trocou, trocou. Só que teve algum momento aqui, quando ele faz essa troca, aqui eu tenho que estar melhor. Porque ele tem um bispo e tem os peões na casa de cor do mesmo bispo, todos os peões em casas brancas. Se eu coloco um cavalo em B6, o rei dele não tem por onde invadir a posição. Então o cavalo é claramente superior. O rei está melhor também. Agora, eu não estava vendo o plano para conseguir ganhar essa posição. Cavalo D7. Mas ainda assim não é claro para mim qual que é o plano. Eu sei que está melhor, mas como ganhar? Tem posições que acontece isso. O computador não sabe como ganhar também. Ele dá vantagem, mas... Nossa, aí joguei E6. Totalmente desnecessário, né? Nossa, podia ter perdido a partida. O cara, 44 segundos, tinha bastante tempo ainda. Ah, mas não chega a ficar perdido nunca. E aí ele vacilou. Eu acho que ele podia ter trocado, não?
ou sou eu que vou ficar ganhando disso? Rei E7, se ele tomar em D7, eu vou ganhar ainda por causa do peão? Não, tá igual, né? Tá igual. Que ele traz o rei, deixa o rei em C4. Eu tinha medo de tomar um Zug nesse final aqui e ficar perdido. Quando eu vi pela primeira vez. Aí quando ele não tomou, eu já fiquei mais tranquilo. Bom, eu joguei C3. É. Aí aqui, beleza, eu fiz qualquer lance aqui, fiz cavalo C5, ainda tinha rei toma, né? Simplesmente. Mas já ia cair o tempo dele. Toma e vai empatar o final. É, caramba, partida duríssima essa, hein? O que você achou aí? Chegamos aí a 2.405 agora e vamos ver o que aconteceu com o jogador suspeita, aquele iraniano da partida de alguns episódios atrás. Deixa eu só atualizar aqui então. Chegamos aí na vitória de número 29, vitória apertada essa. E vamos lá, né? Galera, como já era de se esperar, o parceiro teve a conta banida. Então tá aqui, essa conta foi encerrada por violar nossas políticas de jogo limpo. Essas regras ajudam a manter o xadrez justo para todos. Só que olha só que engraçado, eu não recuperei os pontos de volta. Geralmente quando o cara tem a conta banida, ele volta os pontos. Então assim, eu acredito que o Chess.com ele interpretou que na partida que ele jogou comigo tava limpo, assim, né? Então o cara conseguiu enganar ali o sistema, né? Mas se o cara continua fazendo isso, trapaceando por muito tempo, não tem como. Cedo ou tarde o sistema pega ele e o cara tem a conta banida. Então já era, esse aqui tá limpo. Agora nem sei, hein? Aquela derrota ali minha podia até tirar, hein? Bom, mas beleza. Seguimos aí então agora que número do Brasil? Chegamos a 2.405, número 28 agora. Somos o número 28 no ranking brasileiro. Vamos ver o que acontece nos próximos episódios da série. E se você que está acompanhando aqui está querendo melhorar no xadrez, você está querendo ter um plano claro de como subir de nível, independente se você está começando do zero ou se é um jogador mais avançado, lá dentro da Chessflix você encontra exatamente isso, o caminho exato para você evoluir no xadrez de acordo com o seu nível, seguindo as nossas trilhas de treinamento, aulas ao vivo e todos os materiais que fazem parte do aplicativo da Chessflix. Para você poder se tornar aluno, basta você entrar para a nossa lista de espera, o link está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Você vai ver essa página que eu estou te mostrando aqui, coloca os seus dados e assim que abrir novas vagas, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial na Chessflix, ainda receber alguns bônus exclusivos, beleza? E com isso, galera, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever também, que todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.